Gente, nessa aula nós iremos iniciar o estudo de vetores no espaço. Naturalmente, quando nós estávamos estudando vetores no plano, nós tínhamos apenas aí duas componentes ortogonais e, portanto, dois vetores unitários, que eram eles I e o vetor J. Só que, a partir de agora, como nós iremos estudar vetores no espaço, nós iremos precisar da terceira componente unitária aí, que é a componente K. K, chapéuzinho, certo? Então, quem é a componente I? Relembrando, a componente I é a componente que ela está contida, ela tem a direção do meu eixo positivo X e um módulo ou uma magnitude de 1. Então, essa é a minha componente I. Minha componente J é a componente que ela tem a direção do meu eixo Y e também magnitude 1. E, por fim, a minha componente K, ela tem a direção do meu eixo positivo Z e também magnitude 1. O que é pertinente a gente observar? Por vezes, em livros, vocês vão poder, por exemplo, localizar o eixo X aqui arbitrado com esse sentido, o eixo Y arbitrado com esse sentido e o eixo Z aqui saindo do meu quadro. Só que, para o nosso curso de Mecânica Geral 1, nós iremos arbitrar sempre o eixo X aqui, saindo do quadro, o eixo Y à direita do quadro e o eixo Z para cima, certo? Qualquer das metodologias é correta. Porém, para que nós não fiquemos nos confundindo, nós vamos sempre adotar esse tipo de sistema de coordenadas cartesiano. Pois bem, então nós iremos aí determinar as componentes nos eixos I, J e K de um vetor no espaço. Como é que nós podemos fazer isso? Basicamente, existem três maneiras da gente conseguir arbitrar essas componentes I, J e K do meu vetor no espaço. Hoje nós iremos estudar a primeira delas, tá ok? Aí você diz, professor, mas qual é a maneira correta dentre as três? Não existe maneira correta. A depender dos dados que nos são fornecidos, nós podemos determinar as componentes I, J, K da primeira, da segunda ou da terceira maneira. Hoje nós iremos estudar a primeira delas. E como é essa primeira maneira? Basicamente, para determinar o vetor, as coordenadas cartesianas do meu vetor no espaço, nesse primeiro modo eu vou ter basicamente três dados. O primeiro deles é em comum a todos, que é o módulo do vetor. Então, olha, se esse vetor, considerando esse vetor no espaço, eu vou chamar esse vetor de um vetor F. Então, uma vez que foi dado o módulo desse vetor, nós poderemos determinar as componentes. Além do módulo do vetor, qual outro dado que deve ser fornecido para que nós possamos determinar as componentes I, J e K desse vetor? Olha, o outro dado é esse ângulo aqui, ó, entre o vetor e o eixo positivo Z, que eu vou chamar esse ângulo de θz. Então, aqui o módulo do vetor F, e esse ângulo é o θz. Olha, repetindo, qual é o ângulo θz? É o ângulo entre o vetor e o eixo positivo Z, certo? Só para que fique mais claro, quando nós definimos um vetor no espaço, no plano, bastava apenas que nós tivéssemos aqui o módulo do vetor, né? A magnitude dele, e o ângulo aqui, ó, que era o ângulo θ, que era de defasagem em relação ao eixo X, né? Só que quando a
trabalhando em 3 dimensões, existe um movimento a mais. Além desse movimento aqui que o vetor faz, existe um movimento aqui, ó, de rotação, certo? Como é que isso acontece? O vetor ele pode se deslocar dessa maneira e dessa maneira no espaço, ok? Então, olha, esse ângulo aqui, θz, é relativo a esse primeiro ângulo que nós estudávamos inicialmente aqui, essa defasagem. Só que tem esse ângulo aqui, ó, de rotação que nós devemos contabilizar para o caso de vetores no espaço. E como é que nós identificamos esse ângulo de rotação aí, ó? Vamos imaginar esse plano aqui que contém o vetor. Esse plano aqui que contém esse vetor. Esse que eu desenhei em azul. Então, aqui é um plano que o vetor está contido nele, certo? E daí, a essa rotação que eu me referi, ela será identificada como esse ângulo aqui, ó. Φ. É como que esse semiplano é uma espécie de porta, né? Que é o semiplano onde é contido esse vetor. E esse ângulo é o ângulo Φ, é o ângulo de abertura dessa porta. E se vocês perceberem, esse ângulo, ele corresponde ao ângulo entre o eixo positivo x e o plano que contém o meu vetor, F. Ok? Então, como eu havia mencionado, nesse primeiro método que nós vamos identificar as componentes I, J e K, nós iremos precisar de 3 parâmetros. Quais são eles? O ângulo θz, que é o ângulo entre o vetor e o eixo positivo z. O ângulo φ, que é o ângulo entre o eixo positivo x e o plano que contém o vetor. E, por fim, o módulo do vetor. Então, com esses três dados, módulo de f, θz e φ, nós conseguiremos aí identificar todas as componentes necessárias, que são as componentes no eixo x, que é em função do vetor unitário i, em função do vetor unitário j, em função do vetor unitário k. Então, desse modo, gente, vamos assumir aí algumas coisas para estabelecer essas componentes nos eixos ortogonais. Antes de mais nada, vamos imaginar que nós estamos vendo esse vetor de cima para baixo, certo? Imagina que nós estamos vendo ele de cima para baixo. Vamos ver o que é que nós enxergaríamos nesse caso, ó. A gente enxergaria o eixo Y aqui, o eixo X aqui, ok? E aqui, ó, eu enxergaria esse ângulo Φ. Ok? O que é que acontece aqui? Esse ângulo, esse comprimento aqui, ele é o comprimento do vetor? Não, ele não é o comprimento do vetor. Ele é a projeção desse vetor. É como que fosse, naquele exemplo que eu falei da porta, é como que fosse o lado aqui da porta e o vetor é a diagonal dessa porta, né? Assim, de maneira bem simplória, né? Então, olha só, isso aqui é a projeção do vetor no meu eixo XY. Então, eu vou dar o nome de H para essa projeção, ó. H, que é essa mesma projeção aqui, ó, H. Ok? Então, essa projeção nós chamaremos de H. Então, vamos lá. Eu terei aqui esse comprimento, que é, no caso, a projeção H.
aqui eu vou ter a minha coordenada no eixo X, olha. Olha aqui, essa é exatamente a coordenada em X. Então, se o vetor é F, eu vou chamar Fx. Ok? E aqui eu terei minha coordenada no eixo Y. Eu vou chamar Fy. E daí, o que é que a gente tem aqui? Ó? Se a gente olhar para esse triângulozinho aqui, ó, vou apagar esse lado. Se a gente olhar para esse triângulo, nós teremos aí, ó, um triângulo retângulo, certo? Onde o ângulo é φ, a hipotenusa é h, um dos catetos é fx, ou módulo de fx, e aqui o outro cateto é fy, certo? Então, vamos fazer aí as relações trigonométricas que nós conhecemos para fx e fy. A relação de trigonométrica mais básica, seno de φ é igual a cateto oposto, que é quem? Fy, dividido pela hipotenusa. Então, ó, vou colocar aqui módulo de Fy dividido por H. Então, a gente vai ter ó, que Fy, o módulo de Fy, é igual a seno de φ vezes H. E a gente pode fazer de maneira análoga aí, né, para Fx. O que é que a gente tem? O cosseno de φ, ó, é cateto adjacente Fx dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de φ é módulo de Fx dividido por H. E aí a gente vai isolar novamente Fx, módulo de Fx é igual a H cosseno φ. Então, olha aí as duas variáveis em x e em y que nós achamos, ok? Então, essa é a primeira parte. Vamos guardar esses valores aqui. Então, essas correlações aqui em azul são referentes a esse triângulo aqui, né, pessoal? Esse triângulo. Vamos guardar essa correlação, certo? E daí vamos ver esse outro triângulo aqui que eu vou trabalhar em vermelho, ó, que é o triângulo formado pelo vetor F, pela projeção H e por essa coordenada aqui, ó. Essa coordenada é a coordenada em Z, que é Fz. Então, vamos simular que existe um observador olhando sob essa perspectiva e vamos realizar o desenho aqui, ó. Então, a gente vai ter aí, né, o eixo Z, olhando para o triângulo vermelho aqui, né? Aqui será o vetor F, ó. E aqui eu vou ter essa projeção, que no caso será H. Caso a gente olhe exatamente perpendicular a esse plano aqui que contém o meu vetor F. Então, nós iremos estar vendo exatamente algo desse tipo, onde a angulação aqui entre F e o eixo positivo Z é θz. E daí nós teremos, olha, que essa própria componente, como foi mencionado, será a componente em Z, ó, que no caso aqui é Fz.
Então, a gente tem aqui um outro triângulo retângulo, onde nós também podemos aplicar as propriedades aí da trigonometria. Então, novamente, nós temos aí seno de θz, olha, é cateto oposto dividido por hipotenusa. No caso aqui, o cateto oposto é h e a hipotenusa é o vetor, o próprio módulo do vetor f. Então, seno de θz é igual a h dividido pelo módulo de f, ok? E daí a gente vai ter que h é igual módulo de f multiplicado pelo seno de θz. E daqui, olha, a gente aplicou o seno e agora, por fim, o cosseno. Cosseno de θz, cateto adjacente, que é fz dividido por f. Então, olha, vou guardar esse valor. Cosseno de θz é igual a cateto adjacente módulo de fz dividido pelo módulo de f. E daí a gente tem, ó, que fz é igual a cosseno de θz multiplicado pelo módulo de f. Então, vejam bem, a gente conseguiu encontrar aqui, ó, 4 equações básicas, né? Descobriu quem era o fy, quem é o fx, quem é o h e quem é o fz. Só que veja bem, esse h aqui, que é essa projeção, ela foi postulada aqui apenas para facilitar o trabalho aritmético. Só que veja bem, quem são os dados reais do problema? A gente falou que a gente tem 3 dados, que são eles: o módulo de f, θz e φ. Então, é inconveniente a gente trabalhar com esse h. Então, nesses pontos aqui, ó, onde tem f de y, seno de φ vezes h, f de x, h vezes o cosseno de φ, a gente pode substituir aqui, ó, pelo valor encontrado para h, que é em função dos parâmetros que nós trabalharemos, que é módulo de f e θz, que são apenas esses parâmetros que eu havia mencionado inicialmente, que seriam necessários para estabelecer as coordenadas cartesianas. Então, olha, eu vou substituir aqui, onde tem, no lugar de h, eu irei colocar f multiplicado por seno de θz. Então, vamos lá. Quem é o fx, então? Fx é igual... Vou colocar de preto aqui. Nós teremos que o f de x ele é igual a h cosseno φ. Quem é h? F seno de θz. Então, vamos lá. É o módulo de f seno de θz cosseno de φ. Qual é a direção do vetor fx? Vejam que aqui eu não estou com módulo, eu estou com um vetor. É a direção do meu vetor unitário i. Então, isso tudo aqui na direção i. Agora, vamos lá para o meu fy. Meu fy é seno de φ vezes o h, né? Só que h é f seno de θz. Então, eu vou colocar módulo de f seno de θz seno φ vezes o seno de φ. E
o f de y, ele está em que direção? Na direção J. E agora, só falta o f de z, né? Que no caso aqui é bem fácil, ó. Fz é módulo de f cosseno de z. Então, olha, f de z, a gente não precisa substituir o h, pois aqui já está nos parâmetros que foram dados inicialmente, que é módulo de f e θz. Então, f de z é igual a módulo de f cosseno de θz na direção K. Então, veja bem, eu consigo encontrar as três coordenadas agora, olha aqui, a coordenada em x, a coordenada em y e a coordenada em z, se me for dado o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com o eixo z, o eixo positivo z, e o ângulo de abertura aí, né? Que é o ângulo que o plano que contém esse vetor faz com o eixo positivo x. Então, quem é a componente em x? É f seno de θ, seno θz, cosseno de φ. Quem é a componente em y? É f seno de θz, seno de φ. E quem é a componente em z? F cosseno de θz. Tá ok? Então, aqui a gente está com as componentes, né? É importante a gente frisar, pessoal, que para os vetores no espaço também irá valer a seguinte correlação. Olha só. A gente viu que em 2D a gente conseguiu usar Pitágoras, né? Que a gente via que para um vetor f com uma componente aqui fx e outra fy, a gente tinha que o módulo de f ao quadrado é igual ao módulo de fx ao quadrado mais módulo de fy ao quadrado. Isso também é válido para vetores no espaço, só que agora no espaço a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o módulo de f ao quadrado é igual ao módulo de fx ao quadrado mais módulo de fy ao quadrado mais módulo de fz ao quadrado. Então, isso aqui, né, também é válido para vetores no espaço. Então, vamos ter isso em mente e aplicando diretamente essas correlações aqui, ó, f seno θ cosseno φ para o vetor, para a coordenada fx, a componente fx, a componente fy, f seno de θ, seno de φ, e a componente fz é f cosseno de θ. E daí a gente consegue encontrar cada uma das componentes em função desses ângulos aí, certo? Eu vou fazer alguns exemplos práticos para a gente entender melhor como é que se dá essas aplicações e questões que envolvem essas variáveis. Então, pessoal, para exemplificar aí, né, como é que a gente vai trabalhar com esses ângulos θ e φ e o módulo do vetor, nós iremos para cada um desses exemplos aqui, ó, F1 é um vetor, F2 outro, F3 outro e F4 outro. Nós iremos identificar quem é o valor do módulo, quem é o valor de θ e quem é o valor de φ. Só para que a gente use o referencial que a gente trabalhou, né? Eu vou desenhar aqui bem pequeno o padrão que a gente fez agora há pouco, onde eu tenho um vetor f aqui, e a gente viu que o ângulo entre esse vetor e o eixo z positivo é θz, e da projeção desse vetor até o eixo x positivo,
é φ. Então, a partir de agora, vamos identificar aí cada um desses ângulos, θz, φ, e o módulo, evidentemente, para cada exemplo. Vamos iniciar por esse F1 aqui, ó. Esse F1 é um vetor que ele está rotacionado aqui em x e ele está abaixo do plano XY, deslocado para baixo, né? Ele está deslocado para baixo de 35 graus aqui. Então, digamos que tivesse uma questão e pedisse aí, né, o valor das coordenadas, você teria que definir quem é θz, quem é φ e quem é f. Se você perceber, inicialmente a gente pode querer colocar o valor de θz como sendo os 35 graus. Mas 35 graus é do vetor para o plano XY. Só que aqui, ó, ele tem mais 90 graus, né? Relativo ao meu eixo positivo z. Porque o ângulo ele é medido entre o vetor e o eixo positivo z. Então, olha, a gente vai ter que o valor total do ângulo θz vai ser de 35 mais 90 graus, não é isso? Então, a gente vai ter aí, para F1, θz é igual a 125 graus, que é o ângulo total entre esse vetor e o eixo positivo z. Agora, vamos para o ângulo φ. Aqui me foi dado, quando a gente tem essa projeção, o ângulo de 50 graus aqui, ó. Só que percebam bem que esse ângulo de 50, o meu ângulo φ é medido entre a projeção do vetor e o eixo positivo x. Esse ângulo que foi dado, ó, ele é entre a projeção do vetor e o eixo y. Então, a gente quer esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo φ, que é entre a projeção e o eixo positivo x. Então, a gente sabe que esses dois ângulos aqui, eles são complementares, né? Eles somam 90 graus. Então, se daqui para y tem 50, para x vai ter 40 graus. Então, para esse meu vetor 1 aqui, né? O ângulo φ não é de 50, mas sim de 40 graus. Pois ele é medido com relação ao eixo positivo x. E o módulo é 75 newtons mesmo, né? Tem muito mistério. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, ó, onde eu tenho esse vetor F2. Esse vetor F2, novamente, vamos avaliar primeiro o ângulo θz. Então, olha, eu vou botar aqui, vou botar de azul aqui, vetor 2. Novamente, o ângulo θz é o ângulo entre o vetor e o eixo positivo z. O ângulo que me foi dado aqui, ó, foi entre a projeção e o vetor, mas eu quero esse ângulo aqui, não é isso? Que é θz, que é o ângulo entre o vetor e a projeção. Ora, se da projeção para o vetor é 50, então do vetor para o eixo z é exatamente o ângulo complementar a esse, né? Então, seria 40 graus também, tá ok? Então, aqui, ó, o ângulo θz é igual a 40 graus. E aqui, ó, ele está deslocado no sentido negativo aqui, né? Nesse quadrante negativo em y negativo. O ângulo φ realmente é o ângulo entre o vetor e o eixo positivo de x. Só que ele tem uma orientação positiva para esse lado aqui, né? Então, se vocês perceberem, o ângulo de 20 aqui, ele está deslocado para o eixo negativo de y, em 20 graus. O que quer dizer que ele, de fato, vale 20, porém 20 negativo, pois ele está deslocado no sentido contrário, não é isso?
Então, o ângulo aqui é φ, ele é igual, φ2 no caso, é igual a menos 20 graus. Muita atenção, pois muita gente erra na hora de identificar esses ângulos, certo? Às vezes sabe até aplicar as equações, porém erra na hora de identificar os ângulos. Agora vamos para esse exemplo de F3 aqui, pessoal. F3. Então, olha, o meu F3, ele está nesse quadrante de trás aqui, né? E daí vamos identificar quem é o valor de θz e de φ. Vamos lá. Se vocês perceberem, o meu θz, ele é justamente a medida entre o vetor e o eixo positivo z. Então, aqui tem 30 graus do vetor para o eixo. Então, está correto, o valor de θz é exatamente 30 graus. Já o valor de φ a gente viu que é da projeção até o eixo positivo de x. Ó, o eixo positivo de x está aqui. Então, da projeção até o eixo positivo, né? Esse daqui seria o nosso φ. Só que vejam bem, ele está deslocado dessa angulação no meu sentido contrário, não é isso? É análogo a esse exemplo dos 20 aqui. Ele está deslocado de 45 graus nesse quadrante, então ele desloca de 90 nesse primeiro quadrante aqui, desloca de 90 graus, e depois de mais 45 graus aqui, né? Então, o total de defasagem desse ângulo φ é exatamente 135 graus, né? 90 mais 45. Porém, no sentido negativo, então o φ seria menos 135 graus, pois ele está deslocado no sentido negativo. A projeção dele está no quadrante daqui, de trás, né? No eixo negativo do meu, no quadrante negativo do meu eixo x aqui. Ok? E daí, olha, vamos para esse último exemplo aí, né, de F4, que nós temos aqui esse vetor. Vamos novamente identificar quem é θz e quem é φ. Aqui, o θz a gente viu que é o ângulo entre o vetor e o eixo positivo de z. Aqui, a angulação que me foi dada foi do vetor para o eixo negativo de z. Só que θz é do vetor para o eixo positivo de z. θz. Então, olha, se essa angulação total aqui é 180 graus, e eu tenho 40 até o eixo negativo, esse θz será de 140 graus. Tá ok? Então, aqui θz vale 140 graus. E aqui, por fim, a projeção desse vetor, ela está aqui, ó, nesse triângulo. Esse triângulo ele tem um ângulo aqui de 55 graus com relação ao eixo positivo y, porém o ângulo φ é com relação ao eixo positivo de x, o que seria esse ângulo aqui, ó, da projeção até o eixo positivo x. Se o total aqui é 90 graus, eu tenho 55 até o eixo positivo x, então aqui vai restar 35 graus, não é isso? Então, o φ aqui seria 35 graus. Então, pessoal, basicamente é assim que nós identificamos os ângulos. E daí, se você dissesse, para descobrir as coordenadas agora está fácil, a gente já tem o valor do módulo de θz e de φ, basta aplicar na equação
e daí a gente vai obter, né, os valores aí de cada uma das coordenadas cartesianas.